Glória a Deus, abençoados. Vamos aí a mais a mais um apostolado, amém, abençoados? Eu faço assim que é para folhear assim a Bíblia, olha, abençoado, para achar os livros mais depressa. Eu dou uma olhada assim na mão, com álcool. Abençoados de Deus, abençoados de Deus. Estão ouvindo aí direitinho, abençoada, a minha voz? Estão ouvindo aí direitinho? Eu tenho um tom de voz alto, abençoado. O tom da minha voz, ele não é baixo não, amém? Às vezes eu falo baixinho, falo manso assim, amém? Não sou rude como Paulo. Vamos ver isso hoje, hein? Eu não sou, eu penso que não, abençoado. Cada carne é uma carne, amém? A carne de peixe, a carne humana, não é? Paulo falou sobre esse assunto, não é o meu hoje. Mas é assim, abençoados, Moisés era pesado de língua, né? Paulo era rude ao falar. E vamos ler um texto hoje, né? Abençoados, mas olha, não olhe ninguém segundo a carne, não. Por isso que Paulo disse, abençoados, não olhe ninguém daqui para frente segundo a carne. Olhe segundo o Espírito, amém, abençoado? Olhe segundo o Espírito, olhe a palavra que sai da boca de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, amém, abençoado? Não olhe segundo a carne, abençoado. Olhe a unção que tem no ministro, amém? Que assim você vai poder compreender melhor a palavra de Deus, amém, abençoado? Vai poder compreender, venha sobre ti espírito de reverência, espírito de sabedoria, espírito de compreensão, venha sobre ti, abençoado, Espírito de Deus, para que você conheça esse evangelho, amém? Em nome de Jesus. Olha, abençoado, vamos iniciar, amém? Vamos iniciar. Eu disse que eu ia pegar lá na playlist uma ministração e ia dividi-la, não é? E ia trazer esse outro texto, não é? Então hoje nós vamos ver outro texto mal interpretado pelo sistema religioso. Alô? Outro texto mal interpretado pelo sistema religioso. Vou repetir. Outro texto mal interpretado pelo sistema religioso, e eu estou amando, abençoado. Tem aqui, nós vamos retroceder um pouquinho, amém? Lá em Romanos 16, amém, abençoados? Mas eu não vou fazer muita parada lá não, porque já foi ministrado aí, amém? Vocês não percam aí, abençoados, não percam aí a playlist, né? A playlist Textos Mal Interpretados. Já tem a primeira parte, essa aqui é a segunda parte, amém? Então nós vamos aprender o que é que os eunucos aí interpretam errado, amém? Felipe ensinou o eunuco, né? Você sabe, abençoado, que hoje de manhã, hoje é dia 5, hoje é aniversário do Ministério Graça e Apostolado. Parabéns ao Ministério Graça e Apostolado. Eu sei que o fundador do MGA, do Ministério Graça e Apostolado, vai estar aqui me ouvindo, pois eu estou debaixo do apostolado que vem lá, né, do Ministério Graça e Apostolado, amém? Estou debaixo do apostolado aqui de Paulo, né? Paulo já morreu, então nós trazemos aqui, amém? Efésios 4:11, a uns Deus pôs da igreja e eu estou aqui como evangelista, amém? Então, Ministério Graça e Apostolado, feliz aniversário. Estamos juntos congregando, amém? Apóstolo Marcos Gomes, este é o nome do fundador do MGA, amém? Abençoado, em nome de Deus, graças a Deus. E aí, abençoados, eu estava no ônibus hoje de manhã, dia 5/6/2025, eu estava no ônibus de manhã, e aí o ônibus estava cheio, aí eu vi um rapaz, ele estava sentado, ele estava lendo a Bíblia. Ele lendo a Bíblia, eu logo tirei da minha bolsa, não é? O meu evangelismo, eu sempre ando com os folhetos azul do Ministério Graça Apostolado, que eu faço o meu evangelismo. Ali nesse folheto, não estou aqui agora com ele. Ali diz que você é salvo pela graça de Deus. Ali diz que o diabo foi aniquilado. Ali diz que você é o tabernáculo que Deus fundou. Ali diz que você é templo do Espírito Santo. Então, esse evangelismo que a gente faz na rua, abençoado, ele foi enviado, né, pelo Espírito Santo ao homem de Deus. O homem de Deus elaborou,
certo? E às vezes eu pego alguns folhetos, né, de evangelismo, coloco dentro da minha carteira e aí vou nas ruas e vou dando a quem o Espírito Santo me trazer, né? Então, os pregos vêm chegando, eu sou o martelo, então eu vou entregando. E eu entreguei. Eu vi ele lendo, eu estava dentro do ônibus, eu vi ele lendo logo pela manhã. Por isso, abençoados, que eu não posso deixar esse ministério, amém? O ministério que Deus me deu. Deus me deu um ministério e eu preciso cuidar deste ministério, eu preciso cumprir bem das coisas que Deus me deu, amém? E aí veio uma palavra para mim, eu vou ler para vocês, amém, abençoado? Eu vou ler uma palavra para vocês. E na hora de retirei a caneta da minha bolsa, retirei um folheto de evangelismo, dei para ele, não falei absolutamente nada, eu só entreguei, né? Porque assim o Espírito Santo quis que eu fizesse. Tirei a caneta, escrevi o versículo que veio a mim, entreguei a ele já estava lendo a Bíblia, sentado lendo a Bíblia, e eu, ao ver ele lendo a Bíblia, veio a palavra a mim, de Atos 8, né? Olha aí, ele está lendo a Bíblia. Eu não disse nada para ele, abençoado. Tu sabes o que você está lendo? Eu não disse nada para ele, porque ele estava lendo em Efésios. Então, eu não precisei de dizer nada. Tu sabes onde lês? Eu nunca. Eu ia fazer a pergunta que o Felipe fez, mas eu não fiz nada, não falei nada, né? Porque ele estava lendo as cartas do apóstolo Paulo, Efésios. E aí eu só retirei a minha espada, ou seja, só retirei o folheto e evangelizei ele, escrevi a palavra que o Espírito Santo me deu, e entreguei a ele. Ponto, abençoado, não atrapalhei a leitura do homem, não. Da ovelha, não, amém? Então eu vou falar aqui para vocês, amém? 1 Timóteo 3. É bom demais viver assim, abençoado. Saber da palavra e ficar calado, não dá, né, abençoado? Não dá. 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3, deixa eu ir lá, deixa eu correr aqui, abençoado, porque tem muitas coisas aqui. 1 Timóteo 3. Dito lá, 1 Timóteo, 2 Timóteo. 1 Timóteo 3. Com uma palavrinha só. 1 Timóteo 3, fiel é esta palavra. Se alguém deseja ser bispo, excelente obra deseja. Se alguém deseja ser pastor, se alguém deseja ser evangelista, se alguém deseja ser mestre, se alguém deseja, né? Aqui Paulo escreveu bispo, mas se alguém deseja, olha lá, fiel é esta palavra. Olha, fiel é esta palavra. Se alguém deseja ser bispo, ser obreiro, ser evangelista, ser pastor, ser mestre, apesar que há uma unção, né, abençoado? Há uma unção para que cada um desses, para que o mestre cumpra o seu ministério, para que o evangelista cumpra o seu ministério, para que o apóstolo cumpra o seu ministério, para que o profeta cumpra o seu ministério, é preciso de um dom, né? Ter um ministério juntamente com um dom que Deus dá, né? Então, Deus trouxe a mim a palavra é esta aqui, amém, abençoado? Mas a pessoa pode ser um evangelista entregando um folheto e dizendo, né? Olha, você é salvo pela graça, você sabia? Entrega o folheto do ministério, amém? Fiel é esta palavra. Se alguém deseja ser bispo, excelente obra deseja. Se alguém deseja ser evangelista, excelente obra deseja. Se alguém deseja ser pastor, excelente obra deseja. Se alguém deseja ser mestre, excelente obra deseja. Paulo disse, fiel é esta palavra, não é? Então, abençoados de Deus, esta foi a palavra que o Espírito Santo me deu pela manhã. Então, eu desejo ser alguém abençoado, ser abençoado. Eu desejo levar a palavra de Deus, amém? Eu desejo levar a palavra de Deus. Paulo disse, excelente obra deseja. Paulo disse, excelente obra deseja, amém? Então vamos lá, obra de Deus, amém, abençoado? Vamos ali recapitular em Romanos. Lembram?
Aí eu ia dizer pra ele, né? Tu sabes o que tá lendo, mas ele tava lendo em Efésios, aí eu não falei nada. Vamos lá, abençoado. Só que ler sem ouvir um apóstolo em graça, não. Olha, abençoado. Romanos 16. Romanos, vamos recapitular rapidinho aqui, viu? Romanos 16. Romanos 16, versículo, né? 18. Versículo 17. Não vou ficar aqui, abençoado. Tá entendendo, abençoado? Eu vou prosseguir, amém? Para o segundo texto. Segundo texto. Romanos 16. Então, Paulo disse: pois os tais, rogo pois, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, afastai-vos dele também. Então, quer dizer, não é Satanás, aqui são irmãos, são homens, olha lá, que promovem discussões, dissensões, mas o sistema religioso diz que é Satanás. Porque leram no verso 20 que é Satanás. Mas olha aqui o verso 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis que os que promovem dissensões e escândalos, tá cheio de escândalos a igreja de Cristo. Os homens que promovem isso. É a mesma coisa de Efésios 6. Principados e potestades dentro das áreas celestiais que promovem dissensões e escândalos contra, não é abençoado, dissensões, olha lá, ó, Satanás é o adversário, diabo é o acusador, e o Hebreus 2,14 diz que o diabo está aniquilado, então Satanás é o opositor, é o que vai contra as coisas de Deus. Olha, não é bem assim, do jeito que vocês estão explicando. Então ele vai contra, ele não tem a revelação da graça de Deus. Ele não tem. E aí o que Deus não faz, ninguém pode fazer, né? Então a gente está guardando tudo e todas as coisas do Senhor. Eu só estou aqui fazendo meu papel de evangelista, trazendo com muito gozo e com muita alegria. Ao ler as escrituras, ao ouvir o apostolado, eu me encho de alegria e me encorajo para trazer a palavra de Deus abençoada. Eu adoro ministrar a palavra. Falo de boca cheia, tenho gozo, tenho alegria na minha alma. Recebi a graça, recebi o apostolado, recebi entendimento que veio do alto. Eu recebi abençoado. Romanos 16, verso 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Afastai-vos dele. Sai fora, irmão. Afasta daí. Está recebendo a graça? Está recebendo o apostolado? Afastai-vos destes homens que promovem discussões e dissensões. Amém? Aí o Satanás aqui. Satanás são os homens. É isso que Paulo está falando. Verso 18. Pois os tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao seu ventre. Né? O Satanás, ele serve ao teu ventre, né? Com as suas campanhas e correntes. Pois os tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas o seu ventre com os suaves. Já encontrei, eu e Dava Lima, já encontramos pessoas dentro do ônibus abençoado que deu testemunho já. Ou fulano de tal deu a casa para as igrejas aí. Tá cheio aí na televisão, abençoado. Dá a sua casa, depois você pagar aluguel. Dá a sua casa. Mas não é mesmo que a pessoa ingênua. E eles aproveitaram. Satanás são os homens abençoados. Considere que Hebreus 2,14 o diabo está aniquilado. Então, não jogue culpa no diabo. As coisas que acontecem com nós, abençoados. Não jogue culpa no diabo, porque o diabo está aniquilado. Amém? Vamos lá, mais uma vez. Verso 18. Pois os tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao seu ventre, com suaves palavras e bajulações, enganando os corações do ingênuo. Pessoa que dá, olha abençoado, pessoas que dá a sua casa, pessoas que dá a sua casa e paga aluguel, dá seu carro e anda a pé.
Ai, abençoada, abençoados, pois os tais não servem. As igrejas estão aí, abençoado. Liga o canal 7 aí, vocês vão ver. Liga o 11, liga o 9, liga. Liga o 5, às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, liga o canal 5. Vocês vão ver eles, os satanás. É forte, né? Mas é a verdade. Pois os tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas o seu ventre com suaves palavras e bajulações enganam o coração dos ingênuos. A vossa obediência é conhecida de todos, por isso a vossa obediência, de vocês que estão entendendo esse ministério e a palavra falada aqui por Maria, a vossa obediência, o crente obediente ao apostolado, aí já é outro tipo de cristão, aqui já não é enganador, amém, abençoado? A vossa obediência, aqui já não é o falso, aqui é os crentes, ó, a vossa obediência, aqui falado com o crente que está debaixo do apostolado, que está recebendo, está com verdade. Nós não somos anjos de luz que se transformam em Satanás, como disseram. Eu faço evangelismo, eu converso com muita gente na rua e já me disseram, olha que o anjo de luz se transforma em Satanás. São estes que provocam, olha lá, dissensões e escândalos contra, estes são os satanás, contra a doutrina que aprendeste. Afastai-vos dele. Afasta, irmão. Ou entra debaixo do apostolado e recebe o apostolado. Pois os tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas o seu ventre com suaves palavras e bajulações, enganando os corações dos ingênuos, em campanha, em corrente, dá o carro, dá tudo, dá isso, dá tudo na fogueira santa. Enganando, tá aí os satanás, são homens e não é diabo. A vossa obediência é conhecida de todos, por isso alegro-me. Isso eu me encaixo aqui, graças a Deus. Alegro-me em vós, pode alegrar de mim, Paulo. Mas Paulo já morreu, então o Senhor ele pode se alegrar de mim, graças a Deus. Mas aquele que sejais sábios para o bem e simples para o mal, e sejais sábios, e sejais, mas quero que, Paulo disse, mas quero que sejais sábios. Seja sábio, onde com sábio você será mais sábio ainda. Não seja companheiro de tolo abençoado. Sejais sábios para o bem e simples para o mal. 20. E o Deus de paz em breve esmagará todos estes aí, abençoado. E o Deus de paz, sim, esmagará todos estes satanás que vão contra a doutrina de Cristo. Que vão contra a doutrina de Cristo. E o Deus em breve, eles são adversários da doutrina de Cristo. Ó, não tiram o batismo nas águas. E eles não colocam o batismo em Cristo. Eles dizem que tem que batizar nas águas para remir os seus pecados. E a doutrina de Cristo diz que a remissão dos pecados já foi feita em Cristo. Então eles são satanás, eles são contra. E o Deus de paz em breve esmagará Satanás. O Deus de paz em breve esmagará estes homens abençoados. Debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, disse Paulo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, abençoado. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Porque eles estão por aí promovendo facções, dissensões. Eles estão por aí. E o negócio é horrendo, hein? É horrendo cair na mão de um Deus vivo. Este foi o primeiro texto. Tem muitos textos mal interpretados. Vamos ao segundo texto abençoado. Vamos ao segundo texto. Eu peguei essa playlist aleatória, se não me engano são 9. São 9 capítulos, amém, abençoado? Então, eu não sei se na próxima ministração eu vou vir com o terceiro texto. Então, eu não sei, porque
eu tenho que ir na direção do Espírito Santo. De repente, 1 Tessalonicenses 5, não abafeis o Espírito. De repente, o Senhor me move com uma outra palavra, então eu já deixo a playlist, amém? Que eu estou passeando por lá. E já venho com outro mover, amém? Assim, né? Porque não abafeis o Espírito Santo, amém? Então eu preciso ouvir e discernir o que o Espírito Santo também fale comigo para eu trazer a revelação, amém? Para as ovelhas de Deus, para me cumprir bem o meu ministério. Estão entendendo, abençoado? Eu estou falando muito depressa. Então depois vocês pegam Bíblia, papel e caneta para que o Espírito Santo fale isto com vocês, isto com I maiúsculo. 20 minutos já em abençoado. Segundo texto abençoado de Deus. Porque eu converso com muita gente na rua e aí o Espírito Santo vai me direcionar, vai me dar um sinal. Olha, aquele dia aquela ovelha falou sobre este assunto. Então, abençoado, a gente tem que viver atentamente ouvindo a voz do Espírito Santo, amém? O Espírito Santo vos ensinará, o Espírito Santo vos lembrará. Então, aquilo que eu ouço lá na rua, eu trago para cá para o canal, para as ovelhas, amém? Então, um dia eu ouvi isso, então, por isso que eu estou trazendo textos aleatórios, eu não estou indo em sequência, como está lá na playlist do Ministério Oficial, do Ministério Graça Apostolado. Então, vamos correr um pouquinho aqui, abençoado? Vamos correr um pouquinho aqui, não é? Deixa eu ver aqui a minha bagunça que eu escrevi aqui, abençoado. Eu vou estudando e vou anotando. Tem que anotar, né, abençoado? Alô, se o Senhor dá a palavra na hora, amém, glória a Deus. Se Ele não dá, a gente anota porque a nossa mente é falha, não é? O texto é esse, olha, 2 Coríntios 11, 3. 2 Coríntios 11, 3. Vamos ver o que é que Paulo falou nesse texto sobre o anjo de luz. E já citaram para mim, hein? Esse texto, hein? Vamos compreender, obreiro, líder, pastor, não sei o que você é lá na sua igreja. Mas vamos compreender que a lição é para todos, amém? 2 Coríntios. E é fantástico quando a gente discerne bem todas as coisas, abençoado. Eu sou muito feliz por andar aqui nessas cartas do apóstolo Paulo. 2 Coríntios 11, texto mal interpretado. Este vai ser o segundo texto mal interpretado pelos religiosos. Olha só. Texto e contexto, vamos ler, amém? Texto e contexto. O anjo de luz se transforma em Satanás. Satanás nada mais é, abençoado, que uma força de expressão. Eu lembro que tem mãezinhas que é muito estressada quando os filhos é pequeno assim, né? Aí eles falam assim, olha, aquele menino tem um capeta, olha, aquele menino tá o Satanás hoje, é porque menino muito atentado. Nem fale isso, amém, abençoado? Não sai da vossa boca essas palavras torpes, amém? Então, abençoados, então a mãe às vezes ela tá muito estressada com a criança, né? Às vezes a criança é muito elétrica e senta e corre e pula em cima do sofá e quebra o copo e cai de motoquinha lá na rua e machuca o joelho lá. Eita, esse menino tá o capeta hoje, esse menino tá encapetado, esse menino tá atentado, esse menino parece o Satanás. Tem gente que tem essas coisas aí na boca, isso não é bom, hein? Isso não é bom, abençoado. Olha lá, vamos lá. 2 Coríntios 11, 14. Você vai falar várias vezes, Paulo vai dizer. Deixa eu arrastar essa. Várias vezes Paulo vai falar a palavra Satanás. Em 2 Coríntios 5, Paulo falou. Hoje eu estava estudando 1 Timóteo 1. Paulo falou. Você vai ver, abençoado, né? Você vai ver Paulo falando, mas entregue a Satanás nada mais é do que ser entregue ao poder de Deus. Amém, abençoado? Então, tá fazendo coisa errada? É ruim, abençoado, cair na mão do Deus vivo. Hebreus 10, verso 31, antes de ler o texto, olha lá, vamos lá. Hebreus 10, 31. Hebreus 10, 31. Então, Paulo, é o famoso sentar no banco, né? O 2 Coríntios 5, né? Tá fazendo coisa errada dentro da igreja, senta no banco. Não pode
mais participar nem disso nem daquilo. Então, Paulo fez essas coisas aí também, né, abençoado? Porque é preciso haver ordem, né? Então tem que ser, tem que haver ordem e decência, né? Hebreus 10, versículo 31. Hebreus 10, versículo 31. Hebreus 10, versículo 31. Hebreus 10, versículo 31. Horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Pastores e obreiros com falsidade para pregar. Horrenda coisa cair nas mãos de um Deus vivo. Quem vai socorrer se Deus é poderoso para fazer abençoar? Quem vai nos socorrer? Se não tem mais ninguém poderoso do que Deus, vai correr para quem? Se há um Deus vivo, não é? Horrenda coisa cair nas mãos de um Deus vivo. Se não me engano, Isaías falou, não é? Venha sobre ti, espírito de temor. 2 Coríntios, olha lá. 2 Coríntios 11, versículo 14. Não é de se admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Vamos ver, abençoado, a partir do verso 3. Vamos ler aqui. Amém? Então, abençoados, o que nós estamos proclamando é o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. E aquele que estiver anunciando outro evangelho, seja anátema. Foi isso que Paulo disse. E quem é que está anunciando outro evangelho, senão o Pedro, o João e o Tiago? Estes anunciam, estes foram contra a abençoada doutrina de Cristo. Foram contra. Amém? Segunda Coríntios 11, a partir do verso 3, vamos fazer uma leitura aqui, texto e contexto. Para que não dizem para nós, ó, vocês precisam ler tudo aí, hein? Vocês precisam ler a Bíblia. Nós estamos lendo, obreiro. Nós estamos lendo. Estamos lendo. E vocês, abram o ouvido de vocês. Amém? 2 Coríntios 11, versículo 3. Temo, porém, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompida a vossa mente. Ó, Paulo diz. Assim também seja corrompida a vossa mente, e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. E se apartem, se afastem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Simplicidade no Evangelho. Temo, Paulo disse, temo. Verso 4. Pois se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não... Olha lá. Pois se alguém... O que Paulo pregou, abençoado? Batismo nas águas ou batismo em Cristo? Romanos 6:3. O que Paulo pregou, abençoado? Efésios 2:8. O que Paulo pregou? Hebreus 2:14. Então, vê lá quem é que está se transformando em anjo de luz, hein, pastor? Não é o meu pastor não, viu? Não é o meu pastor que está se transformando em anjo de luz não, hein? E o anjo de luz transformando em Satanás não, hein? Vê lá, hein? O rei da coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Verso 4. Pois se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, de boa mente o suportais.
Eu te suporto, pastor. Eu te suporto porque Paulo ensinou a nós para nós suportarmos os mais fracos na fé, não é? Eu creio que Jesus faz o milagre, mas a gente faz mais uma forcinha indo para a campanha, indo para a corrente. Isto não é um filho de Deus fraco na fé, abençoado. Efésios 3:20, Deus é poderoso para fazer, além daquilo que pedimos e pensamos. Deus é poderoso para fazer e Ele não precisa da forcinha de ninguém. Então nós os suportamos. Mas tem uns aí que não suportam nós por nós falarmos a verdade. Ficam bravos com nós. Fica não, pastor. Fica não. Fica não, obreiro. Fica não, mano. Não fica bravo com nós, não. Amém? Nós suporta vocês. Suporta nós aí também. Amém, abençoado? Olha lá. Verso 5. Penso, porém, que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Então, Paulo está falando, eu penso que Paulo teve tanto conhecimento, abençoado, que ele não se sentiu inferior. Alô, por isso que é bom ter conhecimento, abençoado. Porque lá fora, eu ministro aqui para vocês no canal, mas lá fora eu faço evangelismo, eu vou pegar gente lá fora que vai falar, olha, mas está escrito isso, mas Jesus falou aqui, porque tudo deles é Jesus, né? Mas Jesus falou aquilo, então nós vamos ter que ir com o evangelho que Paulo pregou, olha lá. Pois se alguém for pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, de boamente eu vou ter que suportar, eu vou ter que falar, eu vou ter que suportar, amém, abençoado? Mas eu vou ter que falar, eu vou ter que suportar. Se eu ver que saiu muita discussão e contenda, afasto-me do mal, como foi ensinado. Se apegai ao bem e afastai-se do mal. Discussões, dissensões, já basta muitos aí, né, abençoado, que não tem apostolado, então aí por isso eles se iram e deixam de conversar com nós, se iram com nós e levanta e arrasta a cadeira e... Penso, porém, que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Que apóstolo que era esses que Paulo estava falando? Paulo estava falando de Pedro, de João e de Tiago. Porque antes de Cristo, antes de Paulo abençoado ser apóstolo, haviam já as colunas da igreja, não é? Pedro, João e Tiago. Lá em Mateus 10, então os discípulos de Jesus eram Cefas, Pedro, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Alfeu, João. Lá em Mateus 10, eram eles, discípulos de Jesus e apóstolos de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas, João. Estão entendendo, abençoado? Antes de Paulo, eram estes que estavam com Jesus. Paulo disse, eu penso, porém que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. 6. A estes. Amém, pessoal? Então Paulo tinha muito conhecimento. E glória a Deus, hein? Quem tem conhecimento não perece, não sofre, não é humilhado. Alô? Não é humilhado, abençoado. Não é envergonhado. Entrega a Satanás. Deixa para que seja envergonhado lá. Deixe para que seja salpisado pelos homens, porque não quer viver debaixo do apostolado, quer viver na carnalidade. Penso, porém, que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude, olha lá, Paulo, rude. Abençoado, não olha ninguém segundo a carne não, viu? Às vezes a Maria tá aqui mansinha, mas depende da palavra que a gente está lendo, a gente sobe a voz, dependendo a gente abaixa a voz, amém? Dependendo da palavra que a gente está lendo, amém, abençoado? É do jeito que o Espírito Santo deseja que a gente fale, a gente vai falar, amém? E se sou rude, Moisés também foi rude. Olha lá, e se sou rude, não olhe nós segundo a carne. Segundo Coríntios 11, verso, 2 Coríntios 5, 16, daqui para frente, não olhe a nossa carne, não, abençoado, amém?
E se sou rude nas palavras, na palavra, não o sou, contudo, no conhecimento. Olha que legal, né? Olha que fala legal. Por isso que é bom ter conhecimento. Nossa, conhecimento abençoado para não padecer, para não sofrer, para não ser humilhado. Amém, abençoado? Para não ser envergonhado. Não, sem debates e sem contendas, abençoado, sobre o evangelho. Se você crê, se você não crê, eu creio naquilo que eu estou lendo, abençoado. Eu recebi isso tudo aqui. Por isso eu estou aqui falando. E se sou rude na palavra, não o sou, contudo, no conhecimento. Já em tudo temos provado isso totalmente entre vós. Pequei, humilhando-me para que vós fosses exaltados, visto que de graça vos anuncieis o evangelho de Deus. 8. Despojei outras igrejas, dispensei outras igrejas. Você tem salário aí na tua igreja, abençoado? Por isso você está preso aí aos homens? Olha lá. Paulo, despojei. Paulo foi ousado, recebia a graça de Deus, conhecia a graça de Deus, ousado, perseverou, lutou, batalhou, combati o bom combate, diz Paulo. Combati o bom combate e guardei a minha fé. Assim eu estou, igualmente a Paulo, abençoado. Despojei outras igrejas para vos servir, recebendo delas salário. Um pastor pode receber salário? Pode. É lícito receber salário, pois ele trabalha na obra de Deus, abençoado. Só que ele só não pode ser enganador. Diz a palavra, acho que em Malaquias, não é? Maldito seja um enganador. Então, abençoados, olha, pode receber salário? Pode. Só que com a verdade, não arrancando as ovelhas, não arrancando a lã das ovelhas. Ó, me dá seu carro, me dá sua casa, ó, fogueira santa, ó. Salário desta forma não, abençoado. Arrancando a lã das ovelhas, servindo ao seu ventre, como diz lá em Romanos 16. Despojei outras igrejas e vos servi, recebendo delas salário. Pode receber salário? Pode. Mas receber salário dignamente, falando a verdade para o povo, não mentindo. Porque tem muitas coisas que dá muito dinheiro para a igreja, mas inverdades. Outro dia nós vamos falar, abençoado, sobre esse assunto também. O assunto aqui é outro. O assunto aqui é sobre Satanás. E quando estava presente convosco, se tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Não seja pesado para ninguém não, é bem abençoado. Seja pesado não, sempre divide a conta lá no bar, sempre divide a conta no restaurante, sempre divide a conta da gasolina, sempre divide a conta do café da manhã, amém? Paulo não foi pesado para ninguém, então tem que dividir as coisas, amém? Despojei outras igrejas para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco, se tinha necessidade, a ninguém fui pesado, né? Então, se você tem, se você tem, você dá, se você não tem, você também não dá, amém? Você é livre e liberto, você não é obrigado a nada, amém, abençoado? Fazei tudo com alegria, amém? Pois os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. Glória a Deus que tem irmãos que suprem a necessidade do outro. Pois os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. Em tudo me guardei de vos ser pesado, de vos ser pesado, e ainda me guardarei. 10. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será tirada nas regiões da Alcaia. Por quê? Porque não vos amo, Deus o sabe.
Não tô aqui pregando? Eu vos amo, abençoada. Amém? Em Cristo Jesus. Tô doida para vocês receberem esse evangelho abençoado. Por isso que eu tô aqui. Por quê? Porque não vos amo, Deus o sabe. O que faço, porém, isso farei, para não dar oportunidade aos que... Olha lá. O que faço, porém, isso farei, para não dar oportunidade aos que a buscam, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Tá vendo que tem alguém abençoado? Estão entendendo aí, abençoado? Olha lá. 13. Pois os tais... Ó cá, ó. O que faço, porém, isso farei, para não dar oportunidade aos que a buscam, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados, assim como nós. 13. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Irmã, tem mais de uma aí. O Espírito Santo vai falar. O seu apóstolo, se ele não pregar a sã doutrina na igreja onde você congrega, olha lá, Paulo diz, ó, pois os tais são falsos apóstolos. Um apóstolo tem que trazer a interpretação da graça. Paulo olhou para a cruz e discerniu bem tudo e todas as coisas. Está tudo consumado. Paulo olhou para a cruz e discerniu, tudo está consumado. Jesus consumou lá na cruz. Você é salvo pela graça de Deus. Hebreus 2,14, o diabo está aniquilado. O pecado está aniquilado. Amém, abençoado? Então Paulo discerniu. Se o seu apóstolo não discerniu essas coisas, ou ele discerniu e não quer pregar, então você vai ter que discernir estas coisas, viu, irmã? Se o seu apóstolo estiver fazendo coisas que Paulo não fez, ele não é apóstolo coisa nenhuma. Pois os tais são falsos apóstolos, ó. Pedro, João e Tiago. Mateus, Bartolomeu, Alfeu, Tadeu. Eita, mas tem gente falsa, hein? Para com o evangelho. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se de apóstolo de Cristo. Isto foi Paulo quem disse, não sou eu que estou dizendo. Digo mais uma vez, não adianta ranger os dentes. Para mim, abençoado. Não adianta trocar de calçado, não adianta ficar sem conversar comigo. Olha lá, foi Paulo quem falou deles, dos falsos. Pois os tais são falsos apóstolos. Irmã, se o seu apóstolo não pregar a doutrina em Cristo, olha lá. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros. Tá vendo, obreiro? Teu pastor está pregando essa doutrina, foi Paulo que chamou eles. Paulo chamou Pedro, João e Tiago. Eles estão aqui. Na nova aliança, o Pedro, o João e o Tiago. Da nova aliança. Olha lá. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se de apóstolos de Cristo. Não é apóstolo coisa nenhuma, esses homens aí abençoados. Alô? E não é de se admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Tá vendo aí, obreiro, líder, pastor, não sei o que você é aí na sua igreja. Não somos nós que somos anjos de luz se transformando em Satanás abençoado, porque nós estamos pregando a verdade. Nós estamos pregando a sã doutrina. Nós estamos pregando aquilo que, explicando para vocês. Olha lá, ó, que o assunto aqui é esse, amém, abençoado? O assunto aqui é esse, abençoado. Eu também não posso fugir, ó. E não é de se admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Quem? Olha lá, os tais são falsos apóstolos e obreiros. Pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Quem? Olha lá. Então os cristãos, os filhos da terra, erroneamente,
Porque um apóstolo tem que interpretar, abençoado. Amém? O profeta traz a revelação, o apóstolo interpreta. Amém? Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se de apóstolos de Cristo. E não é de se admirar. Paulo estava falando de quem? De Pedro, de João, de Tiago. Alô? E tem milhares deles aí na terra, abençoada. Alô? Tu tem um lá na sua igreja. Olha lá. E não é de se admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Tá vendo? Que são homens. Não é Satanás o diabo. Vou repetir mais uma vez. O diabo está aniquilado, abençoado pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 2,14. Então não é diabo como o sistema religioso interpreta, fala. E não é de se admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Quem se transforma em anjo de luz? Olha lá. Os obreiros enganosos, os falsos apóstolos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Que palavra, hein? Palavra que Paulo falou, hein? Eita, Paulo era um homem temente a Deus, abençoado. E não é de se admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transformem em ministros da justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Horrenda coisa cair na mão de um Deus vivo. Os ministros da justiça, o fim deles será conforme as suas obras. Que venha sobre ti, abençoado, este apostolado. Venha sobre ti a revelação daquilo que Paulo interpretou lá na cruz. Que venha sobre ti. Para a gente finalizar, abençoado, Gálatas 2. Gálatas 2, vamos finalizar, amém? Vamos finalizar. E várias passagens. Hoje, como eu disse, né? Hoje eu estava lendo 1 Timóteo. Não sei se está lá, mas a gente pode vir com esse texto aqui, amém? No próximo texto mal interpretado. Amém, abençoado? Então vamos lá, em Gálatas 2 para a gente terminar bem rapidinho, abençoado. Gálatas 2, muito maravilhoso, ter entendimento da graça. Gálatas 2, verso 7, 8 e 9, amém? Gálatas 2, 7, 8 e 9. Pelo contrário, Paulo vai falar lá. Gálatas 2, versículo 7. Pelo contrário, viram o evangelho da circuncisão que me fora confiada, e como a Pedro o da circuncisão. Então, abençoado, se você crê, se você não crê, eu não sei, eu estou aqui para pregar o evangelho que eu recebi, amém? Estou aqui porque eu sou maravilhada com a graça de Deus. Estou aqui trazendo a revelação que eu já tive da graça de Deus em Cristo Jesus. Se você crê, se você não crê, amém, abençoado? Vocês ficam aí na circuncisão, nós ficamos aqui com Paulo na incircuncisão, amém? Olha lá. Gálatas 2, versículo 7. Pelo contrário, viram, Paulo disse, viram, Pedro, João e Tiago estavam vendo, viram. Eles viram o poder do evangelho de Paulo. Pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Pois Deus que operou eficazmente em Pedro, tem ninguém falando que é filho da perdição. Eles não são filhos da perdição, amém? Não tiveram uma revelação, só isso. Pedro fez sinais, prodígios e maravilhas, hein? Pedro fez. Pois Deus que operou eficazmente em Pedro, o Paulo reconhecendo Pedro. Pois Deus que operou eficazmente em Pedro para apóstolo da circuncisão. Olha, pessoal, operou também em mim com eficácia para com os gentios. Graças a Deus, eu sou uma mulher gentílica que recebeu esse apostolado de Paulo. Graças a Deus. 9. Quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas e João. Olha lá, Tiago aqui, os apóstolos. Então, estes eram a coluna da igreja. Paulo apareceu depois, com a graça revelada.
Quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, Tiago, Pedro e João, que eram consideradas colunas, estenderam-nos a mão direita em sinal de comunhão, a mim e a Barnabé, para que fôssemos ao gentio e eles fossem à circuncisão. Então, abençoado, vocês creem neste evangelho? Não creem? Então vocês ficam aí na circuncisão? Que nós ficamos aqui na incircuncisão, que foi o evangelho dado. Cristo Jesus deu este evangelho para Paulo. Aqui está o evangelho para nós, pastor. Aqui está o evangelho para nós, obreiro. Aqui está o evangelho para nós, irmã. Agora, querem crer? Amém. Não querem crer? Damos a destra? Não vamos brigar? Suportamos-nos uns aos outros, que é o que manda o evangelho, amém? E prosseguimos para a perfeição. Amém, abençoado? Então, está aí. Não adianta chamar nós, né, de Satanás. Satanás são os falsos apóstolos. Satanás são os falsos obreiros. Amém, abençoado? Então, que vai contra a palavra de Deus. Ser entregue a Satanás é ser entregue ao poder de Deus para o mal. É isso que é ser entregue a Satanás, abençoado. É ser entregue ao poder de Deus, não é? Então, horrenda coisa, Hebreus 10, versículo 31. Horrenda coisa cair nas mãos de um Deus vivo. Graça e paz, abençoados.